Boa noite em nome do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém. Sejam bem-vindos, que Deus possa falar ao coração de cada um. Vamos fazer uma oração com o irmão Aristeu, agradecendo a Deus por nossa vida, por nós estarmos aqui, em nome de Jesus Cristo. Irmão Aristeu, por favor. Bendito Deus, Pai Santo e Justo. Mais uma vez, ó Deus, temos chegado à casa do Senhor para prestarmos um culto de adoração ao Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar nesta noite, ó Deus. Que o Senhor nos conceda fé, virtude e conhecimento, para que a nossa adoração seja perfeita diante do Senhor. Queremos lembrar daqueles que não têm podido estar aqui nesta noite, Senhor. Abençoa eles também, ó Pai. Nosso pastor que não está aqui, sabemos que em espírito ele está, mas que aonde ele estiver, e os seus que estiverem com ele possam também ser abençoados. Que o Senhor nos abençoe nesta noite e que essas bênçãos aqui sejam estendidas aos demais, ó Deus, para que todo o teu povo seja abençoado. Que o Senhor possa guiar o trabalho, abençoar os irmãos que vão louvar, toda a igreja, abençoar o pregador nesta noite, nosso irmão evangelista Isaías. Que o Senhor possa dar unção a ele, graça a Deus, e conhecimento e sabedoria, para que ele possa nesta noite nos abençoar com a palavra do Senhor. Esta é a tua palavra nesta noite, ó Pai, e nós cremos de todo o nosso coração. Sabemos que apenas um pingo é suficiente para nos abençoar nesta noite, ó Pai, uma vez que nós cremos em toda a palavra, ó Deus. No nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante do Senhor nesta noite para sermos abençoados, e que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, para que assim seja feito, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmão Aristeu. Vamos louvar o hino 426. Me ajuda, quem sabe louva. Estamos na pequena minoria, mas o Senhor Jesus é maior. Ele está em nosso meio. Ele ama pequena quantidade. O irmão Brana disse que os maiores avivamentos que ele teve, ele pregou para multidões, mas os avivamentos que acontecia era sempre quando era minoria. Aleluia. O importante é Deus estar no nosso meio. 426, feliz será. Feliz será. Quem sabe coloca lá na tela, por favor. Não está saindo? Daqui? Ah, não está saindo. Se em teu viver insiste. Peraí, de novo, vai.
Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Sigo caminhando pelo mundo. Como o irmão Aristeu fala, né? Nós não somos seres terrenos com experiência celestial. Nós somos celestiais com experiência terrena. Amém? Nós somos de lá. Estamos caminhando por aqui por pouco tempo, até aquele grande rei que fez uma promessa para nós, e Ele cumpre todas as suas promessas. Amém? Sigo caminhando pelo mundo sem parar. Venço muitas lutas e outras estou a disputar. destaque, um parágrafo. O homem ele foi preso no país comunista, na China. Ele estava preso e um carcereiro chegou para ele e falou assim: olha, eu tenho vontade de aceitar Jesus como Salvador, eu tenho muita vontade, mas eu tenho medo de perder tudo. E aquele homem preso, ele falou assim: enquanto você não aceitá-lo, você não tem nada. Amém? Amém. Que nele é vida. Ele conquistou a morte, ele conquistou tudo para nós, para que nós fôssemos enriquecidos nele. Tem uma mensagem aqui, conflito entre Deus e Satanás, que ele diz assim: e então, um dia ele veio, o maior guerreiro de todos, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, e ele disse: há uma terra onde o homem não morre, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou vos preparar lugar e voltarei para vos receber. Agora, ele é o profeta que vem, falando de uma terra logo além do rio Jordão, morte, onde mesmo você tem as suas fazendas, tem a sua família, e seja abençoado por Deus, mesmo assim você tem que morrer, mas ainda há uma terra, além disso, onde você não morre. Oh, que coisa! Aleluia. Nós não estamos aqui, irmãos, porque nós temos medo de morrer.
Nós estamos aqui porque crer em Jesus Cristo é vida. Crer nele é vida. Nós não estamos aqui com medo de morrer, não. Nós conquistamos, Deus conquistou a morte para nós. Jesus Cristo conquistou a morte para nós. Ele diz assim aqui, ó, na mensagem Conflito entre Deus e Satanás, ele disse assim, no parágrafo 38: mas apenas pense, irmão, não há nada mais do que temos. Nós temos amor, nós temos alegria, nós temos paz, nós temos vida, nós dominamos a morte. É isto mesmo? A Bíblia nos diz que sim, nós dominamos a morte, ela não nos pertence. Nós não pertencemos a ela, ela nos pertence. Digamos, o que você vai fazer com a morte? Exatamente como Paulo disse, quando ela vier bater na porta, disse: você veio me escoltar na travessia do rio? E o escritor uma vez disse: Deus atrelou a morte em uma carroça, e a única coisa que ela pode fazer é te puxar para a presença de Deus. Isto é tudo. Não pode morrer. Ele simplesmente atrelou a morte em uma carroça, e a única coisa que ele faz é te puxar diretamente para a presença de Deus. Ela é apenas um mascote para te puxar na travessia do rio. Isso é tudo que há. Então não há nada mais que possa nos incomodar. Amém? Vamos agora receber a palavra. No som de somente crer. No som de somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Que Deus possa falar aos nossos corações. Senhor Deus Pai Celestial, primeiramente, Pai, queremos agradecer por mais essa rica oportunidade, Pai, de estar reunidos aqui em Teu nome, Pai, para unicamente, Pai, Te adorar. Continue abençoando a todos, ó Pai, que aqui estão, aqueles que também não poderam estar aqui, Pai. O Senhor conhece a causa de cada um, que cada um seja ajudado, Pai, em tempo oportuno. Continue abençoando a cada um. Continue visitando, Pai, aquelas pessoas, Pai, que estão com o coração aqui, Pai, porque hoje não puderam estar aqui por algum motivo, Pai. Continue abençoando a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nos dê um bom tempo em Tua presença, Pai. Essa é a nossa petição, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, que Deus continue abençoando a vocês todos. Pastor Grácio notifica a sua ausência, né, por motivo de viagem. Que todos nós possamos estar orando, né, por ele, pela sua volta. E vamos nos colocar de pé para lermos aqui a Escritura, no segundo livro de Crônicas. Nós vamos ler aqui uns 4 versículos só, segundo livro de Crônicas 26. E depois vocês podem se assentar que eu vou continuar lendo. Amém? Acharam, irmãos? Ah, tá na tela. Tá não. Tá na tela não? Isso. Segundo primeiro. Segundo Crônicas.
Vamos ler do 1 até o 4, só depois vocês podem assentar e eu vou continuar lendo. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias seu pai. Esse edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecólias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Podeis assentar, irmãos. Vou continuar lendo aqui. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábios, né, nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar, porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gade, e o muro de Jabné, e o muro de Asdote, e edificou cidades em Asdote, e entre os filisteus, e Deus ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas e os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos verdes, porque eram amigos dos agricultores, da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens déspotas, quer dizer, poderosos, fortes, né, nas armas, que saía à guerra, e em tropa, né, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Mazéias, né, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes, dos pais, né, varões valentes, era de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que fazia a guerra, né, com força, né, belicosa, para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes e couraças, e arcos, e até fundas, né, para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas, né, de invenções. Naquele dia já tinha invenções, irmãos. Naquele dia já tinha coisas engenhosas ali, né? Invenções de engenheiros que estivessem nas torres, né, e nos cantos, para tirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se fortificou, até que se tornou forte, né? Mas havendo-se já fortificado, exaltou em seu coração, até que se corromper, né? Até se achou, né? Vamos lá. Mas havendo-se fortificado, exaltou-se em seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo, né,
do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Aqui nós estamos vendo aqui uma passagem desse rei. Ele começou o reinado dele muito cedo, aos 16 anos de idade ele já estava reinando. Então tudo que ele fazia dava certo, tudo que ele fazia ele prosperava, né? Então tinha muito povo ali, muita gente em sua volta, tinha muitos soldados, então tudo que ele fazia ali, ele prosperava e dava certo. E hoje é a mesma coisa. As pessoas hoje, por Deus abençoar ela de uma certa maneira, ela acha que ela pode fazer o que ela quiser fazer, e não é assim que funciona, né? Qual que era o problema aqui do rei acender incenso? Acender incenso era uma coisa ruim? Não era uma coisa ruim, mas não competia ele era rei, ele nasceu para reinar. Quem tinha que acender incenso ali era sacerdote. Então continua lendo aqui para vocês compreenderem aqui. Vamos lá. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, depois dele, né? E com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiu ao rei Uzias. Eles disseram, né? A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor. Falou para eles: não é para você isso aí, isso não é para você, isso é para a gente, isso não é para você. Como que ele tinha se fortificado, já tinha reinado alguns anos, muitos anos reinando, né? E tudo que ele fazia prosperava, ele achou que ele podia fazer o que ele queria. Então, vamos lá. E resistiu ao rei Uzias, e disseram, né? A ti, Uzias, não compete queimar, né? Incenso, né? E vamos lá. Vou repetir de novo aqui para ficar bem empregado aqui. Vamos lá. E resistiram ao rei Uzias. Eles disseram a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Tinha que ser pessoas separadas, e não o rei. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a tua honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário em suas mãos para queimar incenso. Indignando-se, ele pôs contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu ali na testa perante os sacerdotes da casa do Senhor, junto ao altar dos incensos. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Aí ele tinha consciência ali do que ele fez. Depois que ele se exaltou, ele teve consciência de que ele estava, porque ele sabia que Deus estava irado com ele, e ele mesmo ali se apressou a sair. Aí você fala um pouquinho hoje, você levar para o dia de hoje, as pessoas estão vendo que Deus está irado com eles, mas eles não têm consciência de sair, de ceder o lugar e deixar outro ali, Deus continuar reinando com outro. Ele teve consciência. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão seu filho tinha o seu cargo, a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto o primeiro como o derradeiro, que é o último, o profeta, né, Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram, né, com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é. E Jotão seu filho
reinou em seu lugar. Aqui vocês vão ver que a história desse rei era uma história muito tremenda. Tudo que ele fazia era tremendo o que ele fazia. Tudo que ele fazia ele conquistava ali. E era com excelência que ele fazia as coisas. Ele tinha muito, a fama dele seguiu por muitos e muitas, muito longe. As pessoas conheciam muito a fama dele. Então o problema dele aqui foi o quê? Foi ele se exaltar, porque ele achou que ele poderia fazer o que ele queria. Eu já fiz tantas catedrais, já sou conhecido no Brasil, sou conhecido no mundo, em tantos países, eu posso fazer o que eu quero. Mas você não pode fazer o que você quer. Quando você vai contra a lei de Deus, você vai pagar o preço, claramente você vai pagar o preço. Então a Bíblia está aqui, é para a gente tirar de exemplo, para a gente não sofrer, onde esses homens sofreram. Você vai ver aqui, no livro da 1 Crônicas também, aqui, 13, você vai ver que Davi, o rei Davi, ele foi tirar a arca de um lugar para levar para outro lugar, para Quiat Jearim. Só que o que Deus colocou ali, como que era para fazer aquela arca ali, como que era para trazer a arca, da forma que era para trazer, Deus se me tratou no lombo de levita. Aí ele ficou com dó, coitadinho dos levitas, né? Eu vou refrescar o levita, não vou deixar o levita carregar peso não. Foi uma boa coisa que Davi queria fazer, uma boa coisa, mas não competia a carros novos, não competia a carregar em carros novos, em coisas novas. Era para carregar em lombos de levitas, era assim, porque Deus não muda o seu parecer acerca da sua palavra. Ele sempre fez da mesma forma e não muda. Deus é imutável. Aí as pessoas querem mudar. Não, vamos fazer desse jeito aqui que é melhor. Deus sabe o que é melhor, o homem não sabe o que é melhor, Deus sabe. Então quando os carros tropeçaram ali, foi coisa ruim colocar a mão na arca, para tentar segurar a arca para não tombar? Não era uma coisa ruim, mas ele morreu. Ele foi ferido ali, abriu uma brecha nele, ele morreu. Por quê? Porque ele não deveria tocar a mão na arca. Então hoje nós vemos as pessoas, muitos, fazendo uma obra para Deus fora da vontade de Deus. As pessoas preferem ficar com um homem do que ficar com a palavra. Mesmo que fira a Deus, eles querem ficar com o homem. Não, vamos ficar com o homem e vamos esquecer a Bíblia de lado. Aqui, como foi consultado aqui na Bíblia, foi consultado a capitães de milhares e capitães de centenas aqui. Por que eles não foram consultar o profeta? Se eles tivessem consultado o profeta, não ia acontecer morte aqui, porque o profeta ia guiar da forma correta. A Bíblia é clara, a Bíblia fala que Deus, ele não faz coisa alguma. A Bíblia diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos. Não, está assim, aos seus servos, os capitães de milhares? Não, né? O capitão de centenas? Aos irmãos da igreja? Não, né? Como é que está aí, irmãos? Aos profetas, seus servos. Aos profetas, Deus sempre fez dessa maneira, aos profetas. E hoje as pessoas querem consultar qualquer coisa, mas não consultam o profeta. Se tudo que a gente for fazer, a gente consultasse um profeta de Deus, que Deus tem vindicado para nós, a gente sofreria menos. Sofreria menos, as pessoas não sofreriam. Mas as pessoas não querem, elas querem ficar com aquelas pessoas com aquele famoso tapinha nas costas. Não, vou ficar ali, encosta para cá, irmão Jonas, encosta para cá. O irmão Jonas, ele já está comigo aqui muitos anos, né, da igreja, já é amigão meu, já antigo, então ele vai passar um pano para mim. Se eu der um deslize aqui, ele vai passar um pano para mim. O senhor pode passar um pano para mim, mas Deus não passa não. Se eu errar, a espada vem, porque Deus, ele não poupou nem seu próprio filho, ele vai poupar a gente. Se a gente estiver errado, a gente será punido. É por isso que Deus não chama ninguém a julgamento sem advertir. Se ele fala não roubarás, não roubarás, não matarás, não matarás, não adulterarás, não, já está lá, o livrinho de regras está lá, porque se você fazer, você vai pagar o preço. Tem um preço a pagar.
Deus não manda ninguém para o inferno, as pessoas se lançam lá. É as pessoas que se lançam no inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Ah não, Deus vai mandar fulano para o inferno. Não, Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas se lançam sozinhas no inferno. E há um tempo difícil, irmão, para chegar lá, viu? Há um tempo difícil para chegar ao inferno. Ele cruza a linha da misericórdia hoje, um farol ali, acende aquela luz amarela para ele ali, ó. Ele passa de novo a luz, de novo. Vai chegar uma hora que ele vai cruzar o semáforo ali, o carro chega e vai avisado para ele quantas vezes para ele. Ele cruzou a linha da misericórdia. Então nós sabemos o que nós devemos fazer. Quebra aonde quebrar, nós devemos ficar com a palavra. Não tem onde a gente correr. Ah não, mas eu vou ficar naquela igreja, que aquela igreja é grande, que aquela igreja é bonita, que aquela igreja... Deus não está ligando para tanto de gente na igreja. Deus não está ligando para isso. Não existe um povo melhor do que o outro, ou um irmão maior do que o outro. Deus ele trata com todo mundo igual. Nós somos apenas homens de Deus. Não importa de qual igreja que você esteja, se o tamanho da sua igreja que você congrega, Deus ele ama a todos igualmente. Ele não faz acepção de pessoa. Ah não, vou amar aquele irmão ali que ele congrega num templo maior, que a igreja dele é cheia de ouro. Ah não, aquele ali não vou congregar, não vou amar ele não, porque ele está na igrejinha pequenininha. Não, Deus ele ama a todos. Amém. Independentemente, Deus ama a todos. Amém. E onde está hoje o perigo, hoje as pessoas achando que Deus está olhando para tamanho de igreja. Deus não está olhando para tamanho de igreja, irmãos. Ele sempre olhou para a sua palavra, a sua adoração. A sua adoração, como é que está a sua adoração? Porque muitas das vezes a pessoa fala que ama. Que nem chegar na minha esposa e falar para ela assim: ah, você não sabe aqui na mensagem, você não sabe como tem amor fraternal aqui. Você nunca viu uma igreja igual essa aqui, com o amor fraternal que tem aqui. Aí foi só o calo apertar um pouquinho, as pessoas mostraram as suas cores. Então você quer saber se a pessoa tem amor fraternal? Deus permite você pisar no calo dela para ela mostrar as cores dela, para ver se ela vai ter amor fraternal mesmo. Mas tínhamos amor fraternal? Tínhamos amor. Não tem amor. Quem tem amor fraternal, quer dizer, amor de irmãos, ama todos, independentemente. Aqui nós amamos, aqui católicos, amamos presbiterianos, amamos todos, até quem não é da igreja, quem não vai para a igreja, nós amamos todos, independentemente. Porque Deus não faz acepção de pessoa, não está marcado na testa de quem é salvo e quem não é. Nós amamos a todos, e nós não fazemos acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas também. Então esse é o segredo. Então nós sabemos se nós temos amor ou não temos. Ah, eu amo, mas Deus sabe no seu coração se você ama ou se você não ama. Ah não, a mensagem começou com fulano, nós vamos ficar com fulano. A mensagem começou com fulano, e nós vamos continuar com ele, porque a mensagem começou com ele. Na Bíblia mostra claramente, Moisés. A mensagem começou com Moisés. Moisés foi o libertador, tirando aquele povo do Egito. Moisés trouxe aquelas 10 pragas ali para poder libertar o povo, de uma forma, né? Ele pegou aquele cajado, fez aquele cajado transformar em serpente. Ele fez maná sair do céu, caiu maná do céu para o povo, matar a fome do povo. Ele feriu a rocha e o povo matou sua sede. Ele abriu o mar vermelho. Mas quando ele feriu a rocha pela segunda vez, Deus falou: você não vai entrar por causa disso. É claro que Deus já tinha um propósito na vida de Moisés, que ele viria cumprindo Apocalipse 11:6 ali, ele juntamente com Elias, para pregar para os judeus, 144 mil, né, o restante que faltava, os remanescentes das 12 tribos dos filhos de Jacó. Então ele não ia entrar, ele ia ver a terra e não ia entrar na terra. Agora se imagina se fosse por dia de hoje. Não, nós não vamos ficar, não vamos lá para a terra prometida não, porque nós vamos ficar com Moisés. Não, Moisés não vai, nós não vamos. Não, vamos ficar com Moisés. Moisés, Deus parou com ele. Foi Josué e Caleb que era para continuar seguindo para a terra prometida. E como é que ficaria? Deus ele começa com o homem. Se o homem não estiver de acordo, Deus para com aquele homem, pega outro e continua. Deus continua em marcha, Deus não para. Deus ele continua em marcha.
E a Bíblia diz claramente que se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Isso não nos engana. Denominação nenhuma nos engana. Tem que ser algo que pareça muito com o verdadeiro mesmo, para poder enganar. Se fosse possível até o eleito ser enganado. Mas não é possível. Qual que é a certeza que você está na palavra, que você está seguindo o caminho correto? É que quebra onde quebrar. Você não está pegado com o pai, você não está pegado com a mãe, você não está pegado com o irmão, com o filho, com quem seja. Você está pegado com a palavra. Esse é o segredo. Quebra onde quebrar. Se o irmão Brando estivesse aqui agora, e se você pregasse algo que não estivesse de acordo, era na hora ele falava para você: irmão, não estou aqui te criticando, mas o que o senhor está fazendo não está de acordo com as escrituras sagradas. Era na lata, ele falava na lata. Ele falava na lata, ele não ia mandar recado. E hoje você não pode tocar no assunto. Você não pode tocar no assunto. Se você for falar de algo, não, irmão, você não, todo mundo errou, Davi errou. Mas você vai falar só daquilo que é ruim na Bíblia. Você não vai falar de coisas boas. Você não vai pegar um cristão como exemplo bom. Você vai ter que pegar um cristão como exemplo bom na Bíblia, não como exemplo ruim. E outra, Davi era um rei. Ele era um rei. Só que as pessoas, elas não querem aceitar, elas não aceitam. Aí tomam conselho com advogados, tomam conselho com homens ímpios, mas não tomam conselho com o profeta. O que o profeta disse? Na igreja do pastor Perry Green, tinha um cidadão, um pastor, em cima de um púlpito. O irmão Brando, ele era dotado de dom do discernimento. E ele viu que lá em cima daquele púlpito tinha um pastor com um espírito de adultério. E ele não chamou de canto, não, ele repreendeu na frente de todos, se tirou ali na frente de todos. Porque sabia que aquele homem ali, aquele espírito ia pegar toda a igreja. Então ele tirou rapidamente, que aquele espírito pegava toda a igreja. Porque o pastor, ele está pregando ali, mas aquele espírito pega a igreja toda. Então ele tirou. Ele tirou aquele homem dali, porque ele sabia que aquele espírito de adultério ia pegar toda a igreja. E as pessoas não se escandalizaram. Não se escandalizaram. Aí hoje, se você for pregar algo, você não pode falar, porque você está sendo censurado. E eles não estão censurando vocês, eles estão censurando a Deus. Porque quando Saulo perseguia o povo de Deus, e quando ele estava indo para Damasco, aquela voz do céu, né? Apareceu aquele resplendor de luz e falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele falou: quem és tu, Senhor? Ele falou: eu sou Jesus a quem tu persegue. E quem que Paulo estava perseguindo? Saulo estava perseguindo? Estava perseguindo a quem? Ao povo de Deus. E quando persegue a vocês, está perseguindo a Deus, ao próprio Deus. Quando censura você, está censurando a Deus. Quando se ira contra você, se ira contra Deus. As pessoas, elas perdeu o senso de cristão. Se você é um cristão, se você se põe como um cristão, o que o cristão faz? Se você passar dentro de um bar e você vê alguém dentro de um bar, com a Bíblia embaixo do braço, com um copo de cachaça na mão, você vai achar estranho. Falar: opa, aquele ali não é o lugar dele. Ele está no lugar errado. Aquele não compete, ele está ali naquele lugar. Como o rei Uzias, não competia, ele está dentro do salão do incensário para acender incenso. Ele tinha que entrar com a espada na sua mão, com a coroa sobre sua cabeça, para poder desbravar terras por aí. Quando você vê um cristão tratando alguém mal, tem algo errado com ele. Algum espírito o tomou, porque está errado, algo está errado. Nós temos aqui um exemplo. Pega a foto do irmão Branda, um exemplo. Mas que exemplo é esse? O irmão Branda, ele era muito educado, ele amava a todos. Ele era um pregador internacional, ele amava a todos, incondicionalmente, ele amava a todos. E não importava se era crente, se não era crente, ele amava a todos e não criticava. Se ele não pudesse ajudar, ele não ia atrapalhar, mas ele pregava a palavra. Mas como é que você diz que você está seguindo
a mensagem de um profeta, se você só crê em algumas partes da Bíblia e outras não, isso serve para mim, isso não serve. Ou você tem tudo ou você não tem nada. Você está se enganando. São 3 coisas que vocês nunca farão. 3 coisas: é enganar a si próprio, enganar o diabo e enganar a Deus. Você não vai conseguir fazer isso aí. Você sabe que você está mentindo para você mesmo, você sabe que você está mentindo para Deus, e você sabe que você está mentindo para o diabo, mas você não engana nem você mesmo, você nem engana no diabo, que ele sabe que você está fazendo, e a Deus também. Deus sabe o que você está fazendo. Você está tentando enganar. Ah, mas o fulano tem um dom, ele tem dom disso e daquilo. A Bíblia diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. As pessoas têm que entender que o Pai é Espírito. São João 4,24 diz: Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem em Espírito e em verdade. Se você adora o Pai em Espírito e em verdade, você vai ficar com a palavra. Quebra onde quebrar, dor onde doer, enverga onde envergar, você vai ficar com a palavra. Ó, fulano, se você continuar pregando, eu vou te matar. Pode matar, meu irmão, já estou morto já. Pode matar. Para mim, se eu selar a minha vida aqui com sangue pelo reino do céu, se eu for digno disso, amém? Amém. Mas as pessoas não querem, não. Vão ficar, ó, eu só vou para adorar Deus se for com um pastor fulano de tal. Vou escolher um homem. Mas não é Deus, não. Deus não tinha que ser o primeiro a ser escolhido, ficar? Mas as pessoas não querem. As pessoas estão fazendo obra para Deus hoje fora da vontade de Deus. Elas dizem que não, mas elas não enganam. Elas não enganam. A Bíblia diz, 1 Timóteo 2, 11 ali: não permito, porém, que a mulher ensine, e nem use de autoridade sobre o marido. Ah, meu pastor ligou na terra, está ligado no céu. Opa, o pastor é mais que Deus? Se Deus está falando que não está ligado, se Deus desligou aqui na terra, como é que você vai ligar o que Deus desligou? Como é que você vai encontrar aquele que Deus escondeu? Como é que você vai acender aquele que Deus apagou? Fica meio difícil. Se Deus está dizendo para não fazer, não faça. A Bíblia diz isso. As pessoas estão fazendo a obra para Deus fora da vontade de Deus. A nossa luta nunca foi contra a carne, nem contra o sangue, mas contra esses espíritos da maldade dos lugares celestiais. A gente sabemos que são anjos caídos que têm ungido as pessoas para dizer coisas boas, coisas inofensivas, mas com um sentido conjurativo, para poder ferir. Que nem Lúcifer chegou até Jesus e deu a Bíblia para ele ali, ó, Salmo 91:15, para ele pular ali de cima, que os anjos dariam ordem de respeito. Ah, vou ficar com ele porque ele usou a Bíblia. Opa, vai ser aceitado de Satanás? Da onde que veio? Ele usou a Bíblia, mas veio da onde? Da onde que veio a fonte? E Jesus falou: também está escrito assim, 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 assim. E acabou Satanás ali, ó, derrotou Satanás com a palavra. É com a palavra, não é com argumento. Aí vocês vão ver. Quem está por dentro do que eu estou falando saberão. Aí consultam a capitães de milhares, a capitães de centenas, a homens corruptos, homens polidos, mas não consulta a palavra, não consulta o profeta. As pessoas sabem que nós estamos no final de tudo, irmãos. O arrebatamento está à porta. As pessoas sabem que está a caminho para o inferno. Elas sabem que está a um passo do inferno, mas elas não querem voltar atrás. Elas estão na beira do precipício, mas não querem voltar atrás. E o medo da vergonha? E o orgulho? É um dos piores demônios que existe, o orgulho. O orgulho. Ah, não, eu não vou dar minha cara para bater? Não, jamais. Na minha carinha que mamãe beijou? Não. Eu não vou dar meu rostinho para ninguém bater, não. Eu sou demais, eu sou autossuficiente.
Olha aqui, olha o que aconteceu com o rei Uzias, com a autossuficiência dele. Se ele tivesse ali falando para aqueles sacerdotes ali, ô sacerdotes, me perdoe, não foi o que eu queria fazer, né? E abaixasse a cabeça ali com reverência, isso não ia acontecer nada com ele. O que deu problema para ele ali foi a autossuficiência, a arrogância. Ali que a Bíblia conta assim, mas vai saber o que ele fez com aquele incensário ali, se ele não tacou na cabeça de alguém. Vai saber o que ele fez, a Bíblia conta, mas pega entre linhas a Bíblia para você ver. Ele se exaltou, mas ele estava com o incensário na mão. O que ele fez com aquele incensário ali? Se ele não acertou a cabeça de alguém. Meu irmão, as pessoas passam por cima da Bíblia, irmãos. As pessoas só vão para o inferno se elas quiserem ir para lá. Porque Deus é tão longânimo, Deus ele tem avisado 30, 40, 50, 60, tantos anos aí, para as pessoas como elas devem fazer para fugir da ira vindoura. E elas querem continuar indo para lá. Ah não, se esse barco afundar, eu afundo junto. Então vai afundar, então arruma uma boia, você vai afundar. Ah, se esse barco pegar fogo, eu vou pegar fogo junto. Então vai queimar, porque vai afundar. É como você está lá nos Estados Unidos, que nem o irmão Brana falou, que lá aquela falha que tem lá, vai afundar. Los Angeles vai ao fundo do mar. Ó, se Los Angeles for fundo do mar, eu vou também. Então você vai ao fundo do mar, porque vai. É assim diz o Senhor, não tem como escapar disso. Não tem como escapar disso. Deus ele tem pregado, ele tem advertido o povo o tempo todo. O tempo todo Deus é bom o tempo todo. As pessoas repudiam, as pessoas abrem mão da liberdade. A pessoa abre mão, quer ficar preso. Eu construí a minha casa, a casa de cima, eu lembro como se fosse hoje. Meu vizinho, ele bateu no portão e falou: Isaías, tem como você me dar um apoio para mim rapidinho aí? Posso entrar aí na sua casa? Eu falei para ele, eu venho com um açapão na mão. Quem conhece que é um açapão? É uma gaiolinha pequenininha assim, e outra gaiola com o passarinho do lado. Ele falou: é que um passarinho saiu aqui da gaiola, e ele foi criado na gaiola, assim, ele vai morrer, porque ele não sabe viver, ele não sabe como sobreviver fora. O gato vai comer ele, vai morrer, não sabe se alimentar sozinho. Mas, tudo bem, entrou assim, pra cima da laje, colocou um açapão, um passarinho do lado, na outra gaiola. Aquele passarinho estava lá embaixo, ó, tinha o céu todo para ganhar. Aí veio voando, entrou no açapão de novo. Deus trouxe a mensagem libertando o povo desse cativeiro do diabo. Deus trouxe essa mensagem para libertar o povo. Libertar o povo. E o povo hoje está igualzinho aquele povo do Egito. Tinha saudade daquelas paneladas, né, da carne lá do Egito. O povo não tinha saudade de tomar aquela chicotada, mas tinha saudade de voltar para o Egito. E quantas pessoas murmurando, e a maioria morreu. 98%, 99,98% morreram no Egito. Só entrou Josué e Caleb. Mais de 2 milhões de pessoas morreram todos murmurando. Só entraram as descendências vindouras daqueles que estavam lá. Os demais todos morreram. Aí a gaiola está aberta. Deus está aí. Gente, nós somos livres. Aleluia. Nós somos livres. Amém. Deus tem nos libertado. Essa palavra nos dá liberdade. Amém. Você vai onde você quer. Não precisa pastor estar te vigiando, mulher de pastor estar te vigiando. Vou colocar o diabo para vigiar. Vou lá vigiar. O que o irmão já está fazendo, hein? Ó, naquela festinha da pamonha ali, ó. Vê se o irmão Rogério está lá. Depois você conta para mim. Gente, a tempo da escravidão acabou, meu irmão. Acabou. Me perguntaram para mim: irmão, você saiu do tronco? Me perguntaram para mim, eu falei: irmão, eu saí do tronco quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea lá, ó, tem um tempo atrás, já passei tempo, viu? Porque eu sou livre, nasci livre. A nossa liberdade veio lá no Calvário, quando Cristo derramou seu sangue lá no Calvário por nós. Nós somos livres. Nenhum sistema pode aprisionar uma águia de Deus. Nenhum dogma.
nenhum sistema pode te aprisionar. Aleluia. Se você não tem liberdade, você está no lugar errado. Verdade. Porque Deus nos dá liberdade para você fazer o que é correto. O que vai te oprimir, o que vai colocar algo em você, para você fazer para você fazer algo que você vê que não está errado, que não está correto, é o Espírito Santo dentro do teu coração. Você vai fazer algo que não está correto, logo mais você vai ver que vai vir uma tristeza no teu coração. Ah, meu Deus, me perdoe, não era para me fazer isso. Agora você não vai ir para um lugar e vai ficar olhando, será que tem alguém olhando aqui? Será que tem alguém lá da igreja aqui? Vai me ver aqui? Gente, se vocês estiverem pensando assim, vocês estão enganados. É dentro do coração da gente, é algo aqui dentro do coração que fala para você que você está errado, que você está fazendo. É algo dentro do seu coração. Ah, não vai lá não, que fulano vai ver você lá e... Gente, vocês já pararam para pensar que nós somos livres? Essa mensagem, Deus enviou um profeta, cumprindo Apocalipse 10:7. Gente, é tão profundo isso. Nós éramos presos em denominações. Meu pai era pastor de uma igreja denominacional, pastor presidente. E quando aconteceu algo que está acontecendo hoje, que vocês sabem o que é, meu pai juntou tudo. Toma aqui, fica com as tuas coisas aqui, ó. Caiu no mundo. E se ele tivesse vivo aqui fisicamente, aqui ele faria a mesma coisa que eu e vocês fizeram. A decisão pela palavra, quebra de quebrar. Nós não nos encurvamos. Graças a Deus. Irmãos, isso é profundo, irmão. Nós estamos num tempo glorioso. Não é por mérito do irmão Aristeu, não é por mérito do irmão Rogério, do irmão Jonas, do irmão Cristina, do irmão Fernando. Não, isso é Deus. É Deus. Nós não temos nada de bom, irmãos. O que faz a gente ser bom é Deus dentro da gente. Ah não, eu saí porque eu sou melhor. Não, você saiu porque Deus é misericordioso com você e mostrou, abriu seus olhos e mostrou para vocês aonde que você está, qual lugar que vocês estavam. Tão bonito, poderia ser um lugar mais bonito, tão polido, cheio de louvores bonitos, cheio de pregações bonitas, mas não importa quão bonito seja, quão bonito seja a pregação, quão bonito seja a igreja, quão bonito seja o louvor, seja quem estiver lá dentro, se não tiver a palavra genuína lá dentro, está errado. São 3 doutrinas, irmãos, que Deus aborrece. E hoje está dentro da mensagem de muitas igrejas aí. Jezabelismo, daquela época de Jezabel, quem não era a favor dela, o que ela fazia? Manda matar. E hoje estão matando como? Estão matando a reputação. Vai lá e mata. Ó, fulano é ismo. Ó, fulano é aquilo. E já está matando a reputação. Jezabelismo da mensagem. Aí você vai na balanismo. Balaão, qual que era o prêmio de Balaão? Dinheiro. Balaque mandou lá amaldiçoar o povo. Aí ele foi e viu que não dava. Aí Balaque ofereceu mais dinheiro. Aí ele foi lá. Ele sabia qual que era a artimanha do diabo para poder derrubar o povo. Sabia que era mulher, que aqueles homens cairiam com mulheres. Então ofereceu mulheres para aqueles homens. Qual que é a finalidade disso? Um pastor que é verdadeiramente um pastor, ele não está preocupado com dinheiro, ele não está preocupado com igrejas, ele está preocupado com almas. Aleluia. Com almas. O verdadeiro pastor, ele não espanca, te bate, depois manda você embora, e depois que você vai, se ele for um dos nossos, ele vai voltar, mas ele manda você embora. E ele nunca vai. A Bíblia mostra claramente, em tantos hinos aí você vai ver que era 100 ovelhas junta num aprisco, e uma desgarrou ali, e aquele verdadeiro pastor, ele larga as 99 lá no aprisco lá, e vai até naquela que está perdida. Hoje você não vê isso, a ovelha se perde ali. Não, eu tenho 99 aqui, né? O prêmio de Balaão, já tenho ali para me pagar minhas contas, colocar gasolina no meu carro, comprar isso, comprar aquilo. Então as pessoas não estão preocupadas com almas. Quem está preocupado com almas? O ministro, o quinto de Efésios, que está preocupado com almas, que
que está preocupado com almas não está ligado com o sistema. Quebra onde quebrar. Ah, eu tenho tantos anos de igreja, não vai adiantar nada, porque naquele dia você vai falar: Senhor, não expulsei demônio em teu nome. Tinha dom de expulsar demônio. Nós fizemos muitas maravilhas em teu nome, tinha dom de maravilhas, mas não adiantou nada. O que Deus vai falar ali? Apartar de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é que você sabe que a Bíblia está dizendo para você não fazer, e você vai lá e faz. Ou você consente que os outros fazem. Tem um ditado que fala: vem com quem você anda e eu direi quem você é. Pode estar dois andando de acordo, se não estiver andando junto, se não estiver de acordo. A ave de mesma plumagem, elas vão junto. Você não vai ver nunca uma pomba andar com um urubu. Você não vai ver uma águia andando com outra ave que não seja da mesma plumagem, porque come do mesmo alimento. Você pode até ver um urubu comendo grão, do mesmo grão que a pomba está comendo, mas você nunca vai ver uma pomba comendo carniça. Então você não pode pregar a palavra, você não tem liberdade de você cortar o pecado. Você pode cortar dos outros, mas se é dentro da tua casa, opa, não, aí vamos fazer que nem Eli. Vamos fazer que nem o Eli. Vamos corrigir lá, mas os filhos de Eli faziam o que ele queria. O que aconteceu com os filhos de Eli? O que aconteceu com Eli? Que a correção só vinha só quando era fora. O profeta Samuel só vinha, Samuel. Mas os filhos de Eli faziam o que queria. Desrespeitava o pai, andava com mulheres, fazendo um monte de coisas erradas, e o pai fazia vista grossa. Ah, não, é dentro do meu ministério? Não, vamos ver aqui não, aqui não, vou olhar por cima aqui, agora ali, vou ver que está lá. Está correto isso? Deus está vendo. Eu vou fingir que não estou vendo, mas Deus está vendo. O diabo também está vendo, e você está vendo, mas está fingindo que não está vendo, e não vai passar impune. Isso não passará impune. Não passará impune. O amor é corretivo. Você não pode corrigir. Vamos lá. Se você tivesse seu filhinho, olha o que o irmão Branda diz aqui, quem é esse Jesus? Essa mensagem. Se você tivesse seu filhinho, estivesse sentado ali fora, no meio da rua, e você saísse e dissesse: Júnior, querido, não acho que você deveria se sentar aqui. Ele disse: vá cuidar do que é da sua conta. Olha como a criação minimal criada, hein? Você lhe daria uma pequena, creio que é surra, né? Do que é que você chama isso? Como meu pai me dava, quer dizer, uma surra, uma estimulação protopásmica posterior, quer dizer, era uma pisa, né? Quer dizer, o pai, ele vai corrigir, mesmo que doa ali, mesmo que doa. Eu sei que é isso, você catar o filho de uma pisa e depois você nem dormir direito, você até chorar, né? A minha esposa sabe que é assim, mas você tem que corrigir, você não pode passar a mão na cabeça. Para a educação ser boa, começa em casa. Para a correção ser boa, começa em casa, dentro da sua casa. Como é que você não aceita? Se ser cristão é se pôr no lugar do outro, como é que você aceita? Você não aceita algo dentro da tua casa, mas você aceita na casa dos outros. Pode com a esposa dos outros? Pode, mas com a tua não. Com o filho dos outros? Pode, mas com o teu não. Com a filha dos outros? Pode. Ué, ser cristão é se colocar no lugar dos outros. Vida eterna é viver para o próximo, é para os outros. E como é que ele faz isso? As pessoas estão tropeçando na própria palavra de Deus. A correção é em casa, e é na casa de Deus. Vamos procurar saber aqui, toda igreja: ó irmãos, eu estou assim, errado, nisso aqui. Vamos colocar o orar, o que vocês decidirem, porque a congregação ela é soberana, a igreja é soberana. Creio que todos aqui são homens e mulheres de Deus. Vamos tomar posição. Não, vamos deixar o soberano ali, pegar esse aqui que são meus amigos, meus colegas, né, de estrada, e vamos perguntar para ele. Vamos pedir conselho aos capitães de centenas e os capitães de milhares, o que eu devo fazer. Aí cadê o capitão de centenas de milhares? Vai dar tapinha nas costas? Vai deixar passar batido? Mas Deus não vai deixar passar batido. Na hora certa Deus cobrará isso. Deus cobrará isso. Não vai ficar impune.
Irmãos, é o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Mas o cristão, ele vai se limpar mais. Ele procura a estar alinhado com as coisas de Deus. Esse é o segredo. Amém. Nós sempre ouvimos, sempre, irmão Aristeu está quantos anos aí na mensagem? Tem quase 30, né, irmão Aristeu? Acho que um dos mais velhos com a gente aqui, acho que é o irmão Aristeu. 30 anos já, né, irmão Aristeu? 30 anos. A gente sempre ouvimos como se fosse um conto de fada. Quer falar? Você quer falar uma coisa, irmão? Vem cá, irmão, pode falar. Não sei, estava procurando aqui a mensagem. O irmão Brana fala aqui. Fala aqui. Pode falar. Estava procurando a mensagem aqui, que o irmão Brana disse que a gente fica dando honra uns aos outros, em vez de dar honra a Deus. A gente fica dando honra uns aos outros. Eu estava procurando aqui. E só Ele é digno, né? E toda a honra e toda a glória. Isso é muito importante que o senhor falou. A gente dando honra uns aos outros. E o verdadeiro digno de toda a honra, toda a glória está aqui. Vamos lá. O sétimo selo, a mensagem, parágrafo 357. Todos os homens são os mesmos. Verdade. Todos os cristãos são os mesmos. Não há grandes homens no nosso meio. Não somos grandes homens, nem grandes mulheres. Somos todos irmãos e irmãs. Aleluia. Todos iguais. Amém. Na mesma categoria. Aleluia. Não somos grandes. Verdade. Não se fez maior do que o outro. Nunca se faz de modo algum. Não, Senhor. Mas somos todos apenas seres humanos. Aleluia. Então Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. O irmão maior ali, aquele irmão que ele prega muito, nossa, aquele irmão, irmãos, são apenas seres humanos igual que vai, se não tomar banho vai ter mau cheiro igual como o outro, se morrer vai apodrecer igual ao outro, né? Vai sentir dor igual ao outro, se ficar sem comer vai sentir fome, se ficar sem beber vai sentir sede. Somos todos iguais, todos somos iguais, não existe ninguém maior. E eu falo para o Senhor, essa mensagem está aqui, essa mensagem está aqui para eu ler. Está vendo que Deus vindicando, tremendo, irmão Rogério. Então nós não somos grandes homens, mas não somos grandes assim. Se Deus está dentro do teu coração, você é grande, mas você se faz pequeno. E quando Deus está dentro do seu coração, você não se projeta como um homem grande, você se projeta como um homem pequeno. Porque foi assim que Jesus fez. Jesus, como grande, ele se fez pequeno. Você nunca vai ver um homem de Deus, ele querendo ser grande. Ele vai sempre querer ser pequeno, ser humilde. Porque Jesus fez isso assim que ele ensinou a gente a ser. Como criança. Seja humilde, seja pequeno. Olha os anjos de Deus, os anjos querubins, serafins, perdão. Ele na presença do Todo-Poderoso, com 6 asas, voando, mostrando ali ação. O crente ele precisa ter ação, ele não pode ser um crente roto, ele tem que ser um crente em ação, ele tem que estar sempre em busca de almas. O foco do cristão é alma, não é dinheiro, é almas. Aleluia. O foco do cristão é sempre procurar uma brechinha ali dentro do ônibus, seja numa esquina, num ponto de ônibus, seja dentro da empresa, em qualquer lugar, ele está sempre arrumando um jeitinho de poder falar de Deus para alguém. Aleluia. Esse é o tônico do cristão, é a ação. Aí você vai ver que aquele outro anjo, o mesmo anjo, claro, os querubins, os serafins, perdão, com as outras 2 asas ele estava tampando o rosto, falando sobre o que? Reverência. Se você entrar na casa de Deus, seja reverente, levante para ler a Bíblia. É para cantar, cante. Ah, eu não sei cantar, eu vou cantar desafinado, cante. Bate palma, faça valer a sua presença, ou quando você for, não importa se é aqui, se é em outro canto. Muitas vezes você pode ser até convidado em uma denominação, vai lá, foi convidado, você se sentiu de lá, vai lá. Mas não vai lá para criticar, mas vai lá, adore a Deus. Tem 10% de Deus lá dentro? Como os 10% de Deus que tem lá dentro, tem 5%? Pega os 5%.
mas não vai criticar. Se você for para criticar, é melhor você não ir, que você vai ser ajudado. Se você for para criticar, não vá. Fique em casa. Se você não tem condições estrutural para você ir, espiritual, então não vá. Não vá, que você vai ser mais ajudado dessa forma. E aí, com as outras duas alas, tampava os pés, falando sobre o que? Humildade. Se você diz ser um cristão e você não é humilde, você não tem humildade para com o próximo, você está medindo o irmão pela roupa que ele está usando, pelo carro que ele está pilotando, dirigindo, pela casa que ele está morando. Opa! O negócio está feio para o seu lado, companheiro. Você precisa rever o que é ser um cristão. O cristão, ele tem que ter ação, ele tem que procurar as almas, é pregar o evangelho, é ser pescador de almas, como Jesus nos ensinou. Pregar o evangelho atrás de almas, é almas, é almas. Quantas pessoas estão indo para o inferno aí a cada segundo, a cada milésimo de segundo? É um monte de gente indo para o inferno, muita gente indo para o inferno. E o que nós estamos fazendo para poder levar alguém, levar a palavra de Deus para alguém? Né? Então nós temos que ter humildade, procurar levar o evangelho para as pessoas. Procure, se tem uma brechinha de falar de Deus para alguém, fale. Tem uma brechinha pequenininha, fale. Pega um folheto e entregue para alguém, faça valer a sua presença aqui na face da terra. Ninguém veio para a terra à toa, irmãos. Vocês já pararam para pensar qual que é o propósito que você está na terra? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu nasci só para chorar, mamar, né? Trocar a fralda, minha mãe vai trocar minha fralda. Só, depois eu vou para a escola, vou para a faculdade, vou morrer. Não foi só isso? Não, está errado. Nascemos com um propósito. Nós viemos lá do céu, como o irmão Aristeu falou. Nós não somos seres terrenos tendo experiências celestiais. Nós somos seres celestiais tendo experiências terrenas aqui. Então, o segredo é esse. Você sabe de onde que você veio. E você não vai querer um irmão, seja quem for, pessoas que você nunca viu na vida. Você não vai querer que ele vá para o inferno. Seja seu inimigo, você não vai querer que ele vá para o inferno. E as pessoas mandando outros para o inferno com muita facilidade, mandando irmãos preciosos para o inferno. Ó, esse vai para o inferno porque saiu do nosso meio, ó, vai para o inferno. As pessoas não pensam. Você pode estar lutando contra Deus, você pode estar se vendo lutando contra Deus. As pessoas não pararam, mas se aquele companheiro é um cristão, se ele é um filho de Deus, se o irmão Aristeu é um filho de Deus, como é que eu trato esse companheiro? Eu posso dar mal no Deus das pessoas. As pessoas não entendem. As pessoas acham que para você ser um cristão, para você, Deus está dentro de você tem que fazer parte do companheirismo dele. Mas Deus pode estar dentro de pessoas e denominação. E muitas vezes você critica uma pessoa que está na denominação, Deus pode estar dentro dela. E só que não foi o tempo de ela sair da gaiola ainda. Vai ter um tempo para ela. Como teve um tempo para mim, como teve um tempo para você, por nós, deu para outros irmãos aqui. E eu não devo criticar. Nós não devemos criticar. Agora, se você tem Deus dentro do seu coração, você tem que fazer o seu melhor. Você precisa fazer o seu melhor. É algo que está dentro de você, te impulsiona. Tem como você plantar um pé de laranja e colher abacate? Não, você vai colher aquilo que você plantou. O que o cristão planta? Amor, paciência, perdão, longanimidade. Dentro do coração dele ali, se ele fala alguma coisa ali para alguém, do coração dele está morrendo ali por dentro ali, ele vai chorar, porque ele sabe que tem algo dentro dele que não está correto. O que ele fez, o que ele falou, não está correto o que ele falou. Então você precisa ver, você está aqui para quê? Qual que é o seu objetivo? Eu fiz um propósito com Deus esses dias falei com o irmão Jonas, foi o irmão Jonas que eu falei, Senhor, qual que é o propósito que o Senhor tem para mim? O Senhor sempre tem trabalhado na minha vida através da cura divina. Esse é o meu ministério. É isso que o Senhor quer que eu faça, né? Porque eu toco, né? Mas o Senhor tem me pegado para mim fazer outras coisas. Tem pessoas que foi chamado para fazer uma coisa só. Tem pessoas que já foi chamado para fazer várias coisas, né? Que nem o irmão Rogério, o irmão Gabriel, né? Tem pessoas que só faz uma coisa. Mas faça o melhor. Você foi chamado para fazer uma coisa? Faça melhor. Faça o melhor que você pode. Que adianta você foi chamado para fazer uma coisa e você quer fazer 10? Você não vai fazer nada porque você foi chamado para fazer uma coisa. Então você foi chamado para fazer uma coisa? Faça o melhor que você pode. Ó, Senhor, eu não sei falar, eu não
Vai lá e junta as palavras lá, gagueja lá, junta lá, Deus te ama. Você vai ouvir que Deus te ama. Pronto, acabou. Faça o seu melhor, procura fazer o seu melhor. Você veio na terra para qual propósito? Você sabia que se tiver uma pessoa do teu lado e você não fala de Deus para ela, se ela for para o inferno, você vai ter que dar conta da alma daquela pessoa? Você sabia disso? Você sabia que aquela pessoa está do teu lado, você tem a oportunidade de você falar a palavra de Deus para ela. Ô fulano, você sabia que Deus te ama? Hã? Deus te ama. Ela vai, também ela não foi nem abraçada pela mãe, pelo pai, é uma largada no mundo aí que ninguém está dando nada por ela. Também ela só quer um abraço. Eu lembro uma vez o irmão Rogério lá em Itapevi. O irmão Rogério, acho que foi a primeira vez que o senhor foi para a praça com a gente, não, irmão Rogério? E o irmão Rogério com vergonha ali, né? Ai, irmão, eu não sei falar, eu não sei falar não. Mas e agora o que eu falo? Tranquilo, irmão, deixa Deus te usar que vai dar tudo certo. O Rogério chegou lá, coletinho na mão, né? Todo cunhado, né? Com vergonha, isso é normal. Mas não arredou o pé não. Chega no colete, Deus te abençoe, meu irmão. Ô, meu irmão, Deus te abençoe. Ô, meu irmão, põe ele para Deus para você. O rapaz olhou para ele assim: rapaz, quem é você, rapaz? Você tem de idade, eu tenho de igreja. Deus usou ele. Quando eu olhei lá, não deu 5 minutinhos, aquele homem estava chorando em cima dele, chorando já. Aleluia. Precisa ser polido. Você fazer, estudar muito. Deus, a Bíblia diz: não preocupais com o que é de falar, porque Deus colocou a palavra certa na tua boca. Aleluia. Ah, eu não sei pregar, mas Deus quer esses mesmo. Deus quer aquele que não sabe nada, para poder transformar. Porque você vai saber que foi Deus mesmo. Esse é o segredo. Lembra como foi isso? É verdade, irmão? Eu estou dizendo. Rapaz, ela. Se o pode orar por mim, vou chorando lá para o irmão Rogério. Mas quem foi aquele ali? Foi Deus, através do quê? Da humildade. E se ele fosse arrogante? E você pode meter o braço que... Não, irmão, eu não sei. Eu sei que o senhor tem mais tempo de igreja do que eu, né? Eu só sei de uma coisa, né? Jesus Cristo morreu lá na cruz, lá por mim, pelo Senhor, né? Eu estou aqui para poder fazer a minha parte como cristão. Poucas palavras que eu já estava se derretendo, já chorando, que nem criança. Eu vi, né? O irmão chamou, vamos orar por ele aqui. Ele estava lá, ficou lá com a gente um bom tempo. Aquela arrogância, aquele todo conhecimento que ele tinha, caiu por terra. E o irmão que não tinha conhecimento nenhum, ele foi o quê? Ó, exaltado. O humilhado foi exaltado, o exaltado foi humilhado. Então Deus, ele põe palavra na boca da gente. Então vocês, se vocês estão aqui e você, eu não consigo falar de Deus para ninguém, fale para sua mãe de Deus, fala para o teu pai, fala para o teu amigo na escola, fala no serviço para alguém. Não sei falar não, deixa um Deus abençoe para alguém. Deus abençoe. Passou no carro ali, alguém te beijou, vai te xingar ali. Irmão, Deus abençoe, desculpa, Deus abençoe. Você vai quebrar aquela pessoa na hora. Não tem diabo no inferno que resista ao amor. Dá um sorriso fácil, né? Dá uma risadinha ali. Irmão, desculpa, foi mal você querer, me perdoe aí. Acabou. Se ele tivesse parado para te atirar, ele não vai nem atirar, vai pensar 10 vezes de dar um tiro. Agora você xingar ele vai atirar de você. Quer dizer, a Bíblia diz: os mansos herdarão a terra. Então se você é manso, você vai herdar a terra, né? Então esse é o segredo. Então eu quero concluir, meus irmãos, com isso aqui, lembrando, fazendo uma obra para Deus fora da vontade de Deus. O ministério começou aqui, vai aqui, opa, vamos para a Bíblia. A Bíblia está dizendo que Deus, ele pode começar com um homem aqui e parar com ele aqui, não importa quantos milhões de pessoas que ele ganhou, Deus vai parar com ele. Se Deus quiser parar, ele precisa errar para Deus parar com ele? Ele precisa, Maurício, errar para Deus parar? Ele é soberano e faz o que ele quer. Ele para o que ele quiser, ele fala: não quero mais, não tem mais. Ele mandou parar, parou e acabou. Ele é soberano, Deus, ele faz o que ele quer fazer. Não precisa dar satisfação a ninguém. Não, mas Deus parou. Ele parou contigo, meu irmão. Tenha consciência que Deus parou com você. A marcha de Deus continua. A marcha de Deus continua. As pessoas não têm consciência. E quando Deus, ele para com aquela pessoa, olha para você ver, vamos lá. Quando Deus falou para Jonas:
vai para Nínive, vai libertar meu povo lá em Nínive. Lá tem gente lá. Se não tivesse ninguém lá e Deus mandasse Jonas para lá, ele tinha que ficar caladinho, não falar nada e ir para lá, porque foi Deus que mandou. Deus deu a ordem para ele. Deus sabia o que estava por vir, que aquelas pessoas iam se converter, aquela cidade inteira ia se converter. Aí o que ele fez? Eu vou me esconder de Deus. Mas quem esconde de Deus? Eu vou me esconder. Comprou uma passagem de barco, ó, caiu no mundo. E aí o que aconteceu? Ele sabia que ele estava errado. Quando a tempestade veio sobre quando aquela tempestade começou a vir sobre aquele barco ali e começou a destruir tudo, ele teve consciência. Hoje as pessoas não têm consciência. A tempestade está nesse barco aí nas igrejas. Quando a tempestade está dentro das igrejas, e esses pastores não têm consciência que aquele barco vai ser destruído, aquela igreja vai ser destruída, aquele povo vai ser destruído. Como Jesus falou, é como o cego guiando o cego. Ambos caras no buraco. Aqui em cima, aqui ó, é um guia, meu irmão, aqui ó. Tem uma guia aqui em cima. Se aqui em cima do povo tiver as pessoas pregando errado, vai levar todo mundo que está embaixo errado, vai levar todo mundo para o inferno. Porque Jesus ele não errou no que ele falou. Ele falou, é como o cego guiando outro cego. E o que Jonas falou? Jonas falou, me atire no meio do mar, que a tempestade cessará. Ele sabia que ele estava errado, ele sabia que ele desobedeceu a Deus. Você acha que as pessoas não sabem que vai desobedecer a Deus hoje? Você não sabe que as pessoas não sabem que está passando por cima da palavra de Deus? Elas sabem, mas e o orgulho? E o demônio chamado orgulho? Eu vou para o inferno, mas eu levo todo mundo comigo. O diabo que pensa dessa maneira. O diabo ele vai para o inferno, mas ele quer levar quanto que ele pode levar com ele. Eu vou, mas eu levo um monte comigo. É o que está acontecendo hoje nas igrejas, antes caído. Na mensagem que o irmão Breno falou, antes caído, ungindo o púlpito, ungindo ali as pessoas, colocando palavras mentirosas. Eu estou vendo, não está vendo nada. Ó, Deus é contigo, varão. Deus não é com ele, Deus já falou com ele faz tempo, ó. Já falou faz tempo. Aí começa a falar, ó, o tempo dos milagres já se passaram. Passou? A Bíblia não está dizendo isso aí. Porque o irmão Brana diz que a igreja que Deus reclama como sua, ela tem que estar com São Marcos 16 em andamento. Nós temos visto milagres, temos visto tantas bênçãos de Deus operar. Como é que o tempo dos milagres passaram? Quem diz isso aí, quem está nem as denominações creem dessa maneira, que o tempo dos milagres passaram, nem a denominação não crê nisso. E como é que o tempo dos milagres se passaram, irmãos? Se passaram não, passaram para quem não crê. Porque os sinais seguirão aos que creem. Aí o tempo do milagre é para quem crê mesmo. Agora para quem não crê, aí passou sim. Ó irmãos, passou sim, viu? O tempo do milagre passou sim. Para quem não crê. Mas para nós que cremos, o milagre aqui é aqui e é agora. Porque é aqui e agora. Nós temos visto isso acontecer. Né? Então que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Né? Eu creio que o que faltar Deus vai completar no coração de vocês. E lembrando, né? Muitos estão fazendo a obra para Deus fora da vontade de Deus. Que cada um de nós possamos fazer a vontade de Deus. Amém. A perfeita vontade de Deus. Amém. Esse é o segredo, né? Fazer a vontade de Deus. Não importa se é uma coisa ruim, que você acha que é ruim, mas se é a vontade de Deus, é coisa boa. Amém? Deus abençoe a todos em nome. Amém. Que Deus continue abençoando o irmão Isaías. Amém. O irmão Brana fala assim que é melhor ele guiar um pouquinho de povo, umas 10 pessoas dentro da vontade de Deus, do que ele guiar uns 1000 fora da vontade de Deus. Ele tem muitos membros, né? Tem um parágrafo aqui, Moisés, dentro que você falou. Às vezes a timidez da gente, né, deixa a gente de parar de falar para as pessoas sobre o amor de Deus. Uma vez uma mulher, eu fui fazer uma entrega para ela se lamentando porque estava velha, e eu sabia a palavra correta de falar para ela: você quer vida eterna? Jesus te dá vida eterna, Jesus tem um corpo melhor para você. E aquela timidez me prendeu. O irmão Brana diz aqui na mensagem Conflito entre Deus e Satanás, aqui no parágrafo 25, fala assim: agora, ele disse: todos que creem nisso vão a todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, aquele que não crê
será condenado. Não é verdade? E vamos ouvir o louvor com o irmão. Vendo nesse microfone mesmo? Vamos ouvir o louvor. Se alguém quiser uma oração, pode vir. Se alguém quiser uma oração, o irmão Isaías está aqui para orar. Venha crendo, se tiver alguma coisa. Só. Pode vir. Vamos ouvir o irmão Vanderlei. Se as portas estivessem abertas, como podes em mim confiar? Aleluia! E ainda me pega quando eu estou caindo e me abraça, quando eu estou chorando e segura as minhas. Aleluia! E me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Aleluia! Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz joelhos enquanto eu choro em meu coração. Minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como podes Deus sabendo que eu diria, sabendo que eu me prostraria, como podes me amar assim? Aleluia! Como podes me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como podes em mim confiar? Como podes me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode em mim confiar? E ainda me pega quando eu estou caindo e me abraça, quando eu estou chorando e segura as minhas mãos e me lembra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não como uma flecha estoura em meu peito e me traz joelhos enquanto eu choro em meu coração. Minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois bem longe é o meu lugar.
longe de ti não é meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu lugar. Aleluia. Que Deus continue abençoando o irmão Vanderlei. Vamos fazer uma oração final. Irmão Zé vai louvar também? Vamos fazer a oração final com o irmão Rogério, agradecendo a Deus por essa oportunidade, por vocês estar aqui. A gente gostaria, o desejo da nossa carne era estar em casa, mas o nosso espírito deseja mais e mais de Deus, amém? Amém. Estamos aqui porque Ele nos trouxe, Ele tocou o nosso coração de estar aqui, porque nós temos a nossa obrigação de estar aqui na casa de Deus, amém? Amém. Se alimentando espiritualmente. Vamos fazer a oração final com o irmão Rogério, agradecendo por essa oportunidade que será tirada, né? Breve vai ser tirada, isso é certo. Isso é certo. Irmão Rogério. Soberano Deus, Pai Celestial, muito obrigado. É só gratidão, ó Deus, pela rica palavra que o Senhor tem nos dado nesta noite, ó Pai. Vivifique em nossos corações, em nossa alma, ó Deus. Que possa descer em nossos corações, ó Deus, aos ouvintes, para nós prosseguirmos mais um dia, mais uma semana, ó Deus. Somente o Senhor para nos dar força, para ser a nossa força e para nos guiar em toda a verdade, ó Pai. Ó Deus, nos dê saúde, ó Pai. Nos dê saúde a cada dia, ó Pai. Força para falar do Teu amor, da Tua santa palavra, ó Pai. Para que a Tua palavra possa ajudar o nosso próximo, Pai. Isso é o amor do Senhor, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, a voltar atrás sempre que errarmos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, mantenha essa humildade em nossos corações. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém.